Olá, como eu sempre digo, estou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje a gente está num lugar muito legal, né? Dentro da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu estou aqui com o Milton Pantalhão, da Editora Alternativa, também é presidente da Academia de Letras do Brasil, sucursal do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho a honra de estar agora pertencendo, né? Muito feliz. E hoje a gente está aqui nesse espaço porque a gente vai fazer uma gravação muito legal, né, Milton? E que eu acho que é extremamente pertinente na discussão para todos os escritores e toda uma cadeia de produção literária, né? Então a gente vai estar fazendo uma conversa aqui sobre, então, a escrita independente, né? Sobre essa venda de livros independentes, né? E o Milton vai estar explicando um pouquinho do que vai acontecer na sequência desse vídeo. Tudo bem, Patrícia? É uma felicidade estar aqui contigo no teu canal. E nós vamos fazer uma coisa que a Alternativa sempre pretende praticar, que é juntar os escritores e discutir estratégias para os escritores independentes dentro do mercado literário, né? Nós temos um mercado muito vertical, piramidal, onde na parte de cima tem poucos escritores que são celebridades, que têm recursos de mídia, são as grandes empresas locais e que não absorvem o que de melhor tem na literatura brasileira, que está espalhado por milhares de escritores pelo território nacional. E a gente está aprendendo que uma ação isolada tem pouca eficácia, né? O escritor ele tem um ato solitário que é escrever o seu texto, elaborá-lo. Depois ele vai para uma segunda fase difícil também, que é editar um livro, publicar um livro, precisa de recursos para isso. E por fim chega a terceira fase, que na minha opinião é a mais complicada, é a mais difícil, que é fazer com que o seu livro chegue aos leitores, que eles comprem esse livro. E nós estamos num período, numa época da vida, em que para as pessoas aderirem a um produto, comprarem alguma coisa, elas têm que sentir um grau de pertencimento àquela proposta. Tem que conhecer o escritor, né? Tem que saber do tema do livro, se agradar com o tema, resolver comprar, inclusive tirar o dinheiro do bolso para pagar esse livro, né? Completar esse ciclo. E nós não podemos repetir, ficarmos só isolados quando a gente está escrevendo. A gente tem que se articular com os demais escritores. Por isso que a gente quer discutir estratégias hoje. Convidamos escritores independentes que já têm um sucesso nessa área de venda de livros, para que a gente possa, participando de saraus, de feiras do livro, de entidades, de eventos literários, se organizar e estar sempre presente, principalmente nas redes sociais. Então nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade da Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira aqui do estado, para a gente atualizar estratégias, adquirir experiências comuns, trocar ideias e atingir esse objetivo, que é levar o escritor independente aos leitores brasileiros. Sem dúvida, sim. Te agradeço imensamente, né, Milton, essa oportunidade de trazer esse tema tão importante para a roda, porque é uma discussão que todos nós fizemos, né? E a gente precisa estar se aperfeiçoando, e a gente convida que vocês possam estar colocando aqui os comentários, né? Deixando também a impressão de você, seja como escritor, escritora, editor, editora, né? Seja leitor. Isso mesmo, para que a gente consiga estar cada vez mais aperfeiçoando essa rede e levando toda essa produção que existe literária hoje, né? Que eu acho que é tão importante. Então... E Patrícia, e a tua participação no debate é muito importante, porque tu tem já experiência nisso, sabe se movimentar nas redes sociais, sabe se movimentar na comunidade literária, e tu pode fazer uma grande contribuição para o debate. Vamos tentar, né? Um pouquinho só, assim, contribuir nisso que é tão importante, né? Então, participe com a gente, né? Curta, compartilhe esse vídeo. Quem está chegando pela primeira vez no canal, já aproveita e te inscreve, colabore, porque eu acho que isso faz parte. Isso faz parte da estratégia. Da estratégia, né? E esse canal, um dos objetivos é esse. É levar, é divulgar, né? Uma série de pessoas que estão aí trabalhando em prol do livro, né? E que muitas vezes a gente não conseguiu encontrar ainda esse nosso espaço.
Então, Parabéns pelo teu canal, Patrícia. Gratidão. Aproveitem e deixem aqui o seu comentário. Boa tarde para todo mundo. Com muita satisfação que a gente recebe vocês aqui para essa conversa. Na verdade, é uma conversa bem informal para a gente trocar ideias, tá? E queremos discutir dentro do ciclo dos escritores, tá? Em particular os escritores independentes. Temos a hora de escrever, a hora de publicar e a hora de vender. E para os escritores independentes são tarefas complexas, difíceis. Tá? E a gente queria pautar uma delas hoje, que é, depois do livro estar publicado, depois de todas as dificuldades para chegarmos a esse ponto, como fazer para chegar aos leitores, como fazer com que os leitores possam te conhecer, conhecer a tua obra e começar a estabelecer uma relação profícua que pode trazer bons resultados naquele momento e em diante. Para isso nós convidamos, da Alternativa, convidamos escritores que são escritores independentes, mas que já têm uma larga experiência e sucesso nessas estratégias. Não caiu nenhum manto de cima dando orientação, mas sim cada um dos escritores está construindo essa caminhada, tá? E que a gente pretende, com esse tipo de debate, fazer com que a gente possa ter estratégias conjuntas, coletivas, para atingir o nosso objetivo e inverter a pirâmide no mercado editorial. Então, temos aqui a Lilian Rocha, que está lançando livro, entre os vários livros que lançou o Jududu, livro infantil. Temos a Yara Schmegel, que está lançando miscelâneas, também tem vários livros publicados, lançando miscelâneas esse ano. E temos o Jerônimo Lima, que lançou um livro bastante polêmico, né, Jerônimo? Que é a Dissexualidade, Rubofilia e o Futuro do Amor. Teremos ainda a oportunidade de ter o Gabriel Fernandes, que também lançou livro esse ano, que está num evento aqui embaixo, no segundo andar, e quando assim que ele se concluir a sua participação, ele vai sentar conosco e dar seu parecer. Então, a primeira coisa que eu queria solicitar é que cada um dos escritores aqui comigo se apresentem, falem sobre um pouco da sua trajetória e do seu currículo. Pode ser? Vamos começar do Lilian, que é Boa tarde, quase boa noite a todos e a todas, a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente nessa sala, nesse espaço, nessa feira. Eu sou Lilian Rocha, sempre escrevi desde o começo por gente, enquanto criança, mas aquela coisa, a gente não achava que eu pudesse escrever e interessasse as pessoas. Teve um certo momento então da vida que eu comecei a dar alguns cursos na minha área, na área da saúde e também alguns outros cursos que eu tenho na área da psicologia, e que eu entregava meus poemas nesses cursos, que era de neuropsicologia. E um aluno, num certo momento, levantou a mão e perguntou: onde eu vou o teu livro? Eu disse assim: como assim? Está nas redes? Está nos meus cursos? Vocês não. Teu trabalho é de tão boa qualidade que eu quero comprar. Como é que eu compro o teu livro? E isso foi em 2013. Eu já frequentava vários saraus em Porto Alegre, já era uma pessoa conhecida dentro dos saraus, mas achava que não tinha que publicar. E nesse 2013, foi em maio de 2013, então esse aluno levantou a mão e falou: eu trabalho com uma editora, é de maio, tu tem até outubro para entregar o teu material e eu vou te ajudar a publicar. E me apresentou na época, era o pai Milton, não o Júnior, mas o Milton José Pantaleão, do Alternativa, e aí começou a saga. Foi o primeiro, eu tenho 6 livros publicados, e por dizer que graças a esse amigo eu pude perceber o quanto era importante que a minha voz, ou a minha escrita, a minha fala, estivesse nos mais variados lugares através do livro impresso. São 6 livros publicados, né? A grande maioria é de poesia. Eu tenho um livro infantil que foi lançado no ano passado, mas os outros 5 são de poesia e de prosas poéticas. E são mais de 110 livros com outros autores em antologias, com contos, crônicas
estar aqui com pessoas tão legais e alguém que acompanha, né, a minha profita carreira como Milton, né, e aí uma questão aqui da Alternativa, que foi a primeira editora que me abriu as portas. Obrigado, Miriam. Só avisar o pessoal e dar o pessoal dar o ok, que o nosso debate está sendo gravado pela Patrícia aqui para o YouTube e todo mundo tem que concordar com o aparecimento da imagem no vídeo, tá bom? Agora vamos ouvir a Yara Chimeiro, te apresentando. Boa tarde, sou Yara Chimeiro, uma alegria estar aqui com vocês. Falar de literatura sempre nos encanta, sempre nos motiva cada vez mais, que é um trabalho que a gente sabe que é árduo, mas que tem resultados e frutos saborosos. Comecei a minha carreira, eu sou de Camaquã, 120 quilômetros de Porto Alegre, para quem não conhece. Camaquã fica entre Pelotas e Porto Alegre, às margens da BR-116. A minha carreira profissional eu comecei nas exatas, em outras áreas. Então a literatura ela foi tomando força no andar da carruagem. Em 2012, então, que eu tive a felicidade de lançar o meu primeiro livro. Também com a Lília, também tive uma história interessante, porque eu também desenvolvia trabalho nas escolas como professora, trabalhei fazendo oficinas de poesia. O meu objeto de aprendizagem é a poesia, mas também não tinha livro. E para minha surpresa, meu trabalho foi refletindo, foi ganhando força. Participei de algumas coletâneas aqui em Porto Alegre para mostrar um pouquinho do meu trabalho. E tive a grata satisfação, então, de 2011, antes, meu livro foi lançado em 2012 primeiro, mas em 2011 fui convidada para ser patrona de uma feira do livro, e como a Lília eu fiquei espantada, mas como assim, eu não tenho livro meu? Mas tinha antologias que eu participava. Então, a partir daquele momento, eu peguei coragem para também, então, lançar o meu primeiro livro em 2012. E são hoje, com esse aqui, que está com a Alternativa, já o 12º livro. Estou me desafiando em várias áreas, comecei com a poesia, crônica, textos, contos, mini-contos. Tem um romance a caminho aí, mas vai demorar um pouquinho, porque eu tenho outros projetos em mente. Livro infantil, eu tenho um livro infantil, Meu Pé de Laranja Urbano, que é um livro muito querido, muito especial, porque ele é um livro que fala da história real do Meu Pé de Laranja, que geralmente o livro infantil ele é mais lúdico, e esse é uma história real, e o ano que vem o segundo livro também infantil. Então, realmente, vem de encontro com aquilo que a gente fala do livro. O livro é muito importante, e não só o físico, como o online também, Então, esse é um pouquinho da minha história. Jerônimo, te apresenta. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Eu sou gaúcho de Cachoeira do Sul e eu tenho uma formação eminentemente técnica. Eu sou formado em engenharia mecânica, física, ciência da computação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em economia e computação. E a minha carreira na literatura nasceu da universidade. Então, à medida que fui publicando artigos acadêmicos, eu tenho mais de 100 artigos internacionais publicados, os alunos também me perguntaram, cadê o teu livro? E eu publiquei meu primeiro livro em 1991. Os meus livros inicialmente eram eminentemente técnicos, de administração, de economia, até que eu fui ficando mais velho e acabo dividindo o mundo em dois tipos. O que liga na tomada e o que respira. O que liga na tomada é tecnologia, o que respira é gente. Então eu acabei entendendo, como consultor de administração de empresas, essa é a minha profissão. Eu tenho uma segunda profissão acadêmica, que é complementar, mas eu sou consultor, que é preciso instrumentalizar pessoas, além das questões que são eminentemente tecnológicas. Então eu fui derivando as minhas escritas para algo mais relacionado à sociologia, à antropologia. Meu último livro é um livro de sociologia robótica, é um livro pioneiro no mundo acerca desse assunto, publicado também pela editora Alternativa, a quem eu sou muito grato pelo excelente trabalho que fizeram de divulgação. Eu tenho 5 livros solo publicados, 9 livros como coautor e muitos artigos acadêmicos que estão em revistas científicas espalhadas pelo mundo.
muitas delas nos Estados Unidos. Então essa foi a minha trajetória e eu tenho me dedicado agora a escrever mais, equilibrando essa questão de pessoas e tecnologia, para que a gente consiga conviver melhor nesse mundo que é tão diversificado e que a gente não consegue mais avançar sem usar tecnologia. Mais recentemente comecei a usar a inteligência artificial para escrever e para revisar. E esse também é um ponto que quero comentar depois, presidente, porque eu penso que ele é algo importante na carreira de um escritor. Então, muito obrigado. Bom, agora nós vamos pedir licença para vocês, para que a gente possa ouvir um pouco mais de detalhe, um pouco mais de incremento dos nossos palestrantes sobre as estratégias. Tá? Eu só queria fazer um rápido comparativo, né? Que nas minhas funções profissionais anteriores eu tive muita possibilidade de perceber isso, né? Que o pessoal todo geralmente comprava da mercearia próxima de casa. Tá? Então tinha mercearias em todas as esquinas que a gente encontrava por Porto Alegre ou por qualquer outra cidade. Aí começaram a vir as estruturas mais complexas, supermercados. Né? Esses supermercados tiveram um impacto muito forte sobre as pequenas mercearias. E depois veio os big mercados, mercados gigantes internacionais, que atingiram profundamente os supermercados. Né? E hoje a gente vive o quê? As redes de grandes varejistas na internet praticando o e-commerce. Né? E isso atinge duramente as grandes lojas de supermercados. A gente pode pegar vários outros ramos da atividade econômica que vamos encontrar o mesmo fenômeno, que é o fenômeno da concentração, da verticalização e, em última instância, da acumulação radical do capital em em poucas pessoas, em poucas empresas. A gente vê isso na literatura também. Né? Tinha um tempo que o escritor independente tinha que batalhar para entrar numa grande livraria. Né? E ao entrar numa grande livraria, via que as principais estantes, a vitrine, eram todas vendidas já antecipadamente para as grandes editoras. Então ali tu não ia estar. Né? Onde é que tu acabava estando? Naquela prateleira ali perto do banheiro, na saída da loja. É verdade isso, né? E então tu tinha a ilusão que tinha um livro lá, mas na verdade não tinha livro lá. Né? E aí o que aconteceu com essas grandes livrarias? Começaram a ser ultrapassadas pelas grandes redes de internet no comércio eletrônico. Tá? E grandes livrarias fecharam no país, tivemos uma crise significativa em relação a isso, também uma concentração de mercado. E a gente, escritor independente, tem uma certa ilusão assim, não, vou colocar na Amazon, está resolvido o problema. Né? Mas a Amazon tem mais de 1 milhão de ofertas. Né? Numa sociedade que a gente, se não pegar o sujeito nos 3 primeiros segundos da mensagem, o cara já passou para outra mensagem. Então, um mundo duro para a gente poder navegar. E eu acho que a principal consequência disso é que eu tenho que ler muito por ser editor. Né? E eu vejo que a qualidade dos escritores que não são conhecidos, escritores independentes, que têm seu nicho, é muito superior a esses livros que a gente encontra por aí afora, que são as grandes estrelas do mercado, as grandes estrelas de série de TV, de cinema e de alguns assuntos específicos. Então, não é um problema de qualidade, é um problema de estrutura do mercado. Tá? E como nós podemos ter uma ação conjunta que propicie uma força, um pertencimento, uma relevância maior na comunidade literária. Essa é a questão que a gente quer discutir. Então, a pergunta que eu faço para cada um, e não tem problema de tempo, podem falar à vontade, que a gente tem que aprender com isso, trocar ideias com isso, bom, recebi o livro da mão, e daí? O que tem que ser feito a partir desse momento? Lívia. Eu fui aprendendo, né, com o tempo. Eu acho muito importante colocar a importância dos coletivos. Eu faço parte de vários coletivos e dentro dessa questão do coletivo é poder ter uma inserção dentro de uma comunidade dos mais variados grupos. Né? E dizer também que quando peguei o livro na mão, né, o que fazer,
fazer, fiz o lançamento, daí fica com uma quantidade enorme de exemplares debaixo da cama, né? Ou em cima do guarda-roupa, né? O que fazer com tudo isso? E daí eu me dei conta que, pertencendo a esses coletivos, existia um grande público que circulava por eles. E de que forma alcançar esse grande público? Eu sou uma pessoa que todo mundo diz assim, mas como é que tu tem fôlego para estar em vários lugares? Eu estou sempre em vários eventos. E ao mesmo tempo, vários eventos, sempre com o meu querido, mostrando, colocando, e isso me favoreceu estar num nicho em vários lugares que me oportunizaram de conhecer pessoas que me levaram para algumas estratégias. Por exemplo, está uma pessoa aqui que é a Silvana, que durante algum tempo eu fiz vários trabalhos na escola da nossa querida que também está ali do lado. Por conhecer um nicho da saúde, né? E trazendo, eu nunca separei o meu trabalho profissional, sou analista clínica, trabalhei muito tempo em vários hospitais e laboratórios, na Prefeitura de Porto Alegre como analista clínica, e a poesia sempre esteve presente. Eu levava a poesia para dentro desses espaços, criando um espaço de momento de prazer e de reflexão para dentro desses espaços, das mais variadas formas. Então, a gente também não pode só ficar no nicho, né? Eu escrevo com relação à poesia e à literatura negra, mas não só sobre isso. Eu falo sobre o cotidiano, dentro desse cotidiano e da vivência que eu tenho enquanto mulher, né? E mulher negra, aonde eu posso estar, que eu possa levar esse assunto e que tenha interesse. Então, em vários lugares, como escolas, postos de saúde, os grupos mais variados, saraus. Eu frequentava uma época, eu acho que eu participei em torno de 10 a 12 saraus aqui em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, onde as pessoas frequentavam e como eram espaços culturais, como Casa de Cultura Maritama, livrarias, as pessoas ficavam conhecendo. E é claro, a poesia tem a questão da eloquência da voz, né? A minha voz sempre foi uma voz marcante. Isso, as pessoas depois vinham procurar saber onde é que compravam o livro. E eu utilizo isso até hoje, né? As redes sociais me ajudaram muito, eu fiquei uma escritora bastante conhecida em função de colocar os meus vídeos nas redes sociais e as pessoas querem saber onde encontram. Então me favoreceu muito também. É importante colocar que logo no início eu colocava meus livros em livrarias, levava para os seminários. Porém, tinha um certo dia uma amiga disse, olha, eu fui em tal livraria ali, o cara não encontrou. Eu disse, como não encontrou? Eu deixei mais não sei quantos livros lá, e como é que tu não encontrou? Então, na realidade, é muito complicada essa questão da consignação em livrarias, porque realmente eles vão colocar nas prateleiras principais aqueles best-sellers ou até escritores que são mais conhecidos na localidade onde estão. Mas tu tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, e isso eu sou incansável, ou seja, de colocar, de estar mostrando capa, de estar falando da importância do livro, de ter o meu próprio YouTube, de ter todas as questões que são importantes que hoje, né, na vida contemporânea que nós temos, é importante estar mostrando o seu rosto, está mostrando a sua fala, está mostrando o seu livro. Tem muita gente que diz assim, mas eu sou muito tímida, ou eu não tenho redes sociais. É necessário ter, gente. Nos dias de hoje, cada vez mais é necessário ter essa comunicação, né? E eu acho que tem várias formas da gente conseguir levar esse livro adiante, mas uma coisa que me ajudou muito e que eu acho importante dizer, eu sempre frequentei muitas escolas, mesmo não participando de projetos institucionais, mas apresentando o meu trabalho para as professoras, as professoras me chamando para ir. Então, desde o ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, EJA, universidade, gosto muito de fazer palestras na universidade, é necessário. Se você conhece um professor, que conhece o seu trabalho, ou se não conhece, dá um livro para ele ler.
e ver se aquele assunto é compatível com o que está sendo administrado em salas de aula, ou nas universidades, ou enfim, em lugares de debate, né? Eu como sou uma mulher negra, eu faço muitos debates dentro da questão do movimento negro, dentro dos ambientes de saúde, de advocacia. Qual é o teu nicho? Para quem tu está escrevendo? Ou tu não pensa quem é o teu leitor? E a partir de saber quem é esse teu leitor mais provável, ir atrás. Às vezes não acontece exatamente o que a gente pensa. Quando eu escrevi o meu terceiro livro, que era o Mina de Tranças, eu imaginava que seria para mulheres negras com relação a protagonismo negro, né? E não aconteceu isso. O livro foi desde para crianças, foi para adolescentes, foi para universitários, foi para mulheres brancas e negras, foi para homens, foi para idosos, porque foi feito um bom trabalho de divulgação com relação a isso. E quem é que fez? A editora fez a sua parte. Agora, quem foi botar a cara em vários lugares, fui eu. E a gente tem que também levar esse papel, como um escritor independente, saber que é necessário estar nos lugares, falar sobre o seu livro. Hoje a nossa amiga Yara está com o seu livro aqui. É isso. É mostrar. Porque daqui a pouco não é uma foto que tiraram dela, mas está num contexto. Mas que tema é que é? Daí vai passar na feira do livro, vai ver numa banca, aí aquele livro que ela estava na mão, vou comprar. Então a gente tem que aproveitar os momentos. Eu falo muito, gente, então não, vou passar. Então, eu falo muito. Nós estamos aprendendo, pode falar. Não vou usar, né? Pode falar. Então, coisas que foram essenciais para mim foi a questão de estar em vários espaços diferenciados e descobrir quem é o meu nicho. Em 2021 eu fui patrona da feira do livro de Canoas. Hoje eu estou curadora aqui da feira de Porto Alegre 2024. São passos, né? E em função de todo esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir nas livrarias, propor saraus nas livrarias. Eu dizia, olha, eu sou Lilian Rocha, eu faço parte de tal grupo, a gente pode fazer um sarau aqui na Casa de Cultura Maritana, nas livrarias da cidade, propor trabalhos, não ficar esperando que o teu leitor venha atrás de ti. Tu tem que, de alguma forma, estar presente nos lugares e mostrar para que tu veio, qual é o teu trabalho, de que forma tu realizas, né? Hoje em dia, eu estou com um livro infantil, por quê? Eu vou explicar. Quando eu fiz o Mina de Tranças, que é o terceiro, crianças me mandavam no Messenger perguntando, Lilian, qual é o poema que eu posso ler na sala da minha escola? Crianças negras, crianças de 10, 12 anos. Porque pelo título as mães compravam para elas e as crianças liam o primeiro capítulo, que é sobre a infância. Então, eu falei o primeiro capítulo. Só que não bastava isso, era necessário ter um livro infantil, mas foi uma solicitação de um público que eu nem sabia que eu teria, que eu sempre escrevi para adultos, né? Então, na realidade, surgiu de uma questão fundamental que faltavam protagonistas de uma capa, uma criança negra e uma menina negra. E as crianças começaram a pedir, então eu fiz o livro, né? O livro, por sinal, recebeu o prêmio Milton Pantaleão de Literatura Independente, livro infantil para 2024. Então isso vai alicerciando o teu trabalho, mas é um trabalho que, digamos assim, desde 2012 que eu resolvi retomar a literatura, para que todas as coisas foram acontecendo, né? As academias, as coordenações, eu sou vice-presidente da LB, sou vice-presidente social da AGES, faço parte do Partenão Literário, do Milheiro das Letras, da AGEB. Então, esses coletivos vão te dando sustentação para tu poder chegar no teu leitor e dizer, olha, tem um trabalho aqui de qualidade. Quer ler? Quer perceber? Me convida para ir numa escola, me convida o SESC para ir em algum lugar. O SESC é grande parceiro dos escritores, né? E dos escritores independentes. Mas tu tem que chegar lá e perguntar, e aí? Quais são as atividades que nós vamos ter agora para 2025? Tem alguma brecha? Quando é que abre as inscrições? A gente tem que estar nesses lugares, né? Mas para isso, não dá para ficar só esperando o convite. É necessário ir atrás dessas possibilidades. Vou parar por aqui, porque senão eu falo muito.
vários trabalhos conjuntos, né? Temos alguns livros comuns, tem coletâneas, a Lília é a vice-presidente da LB, junto comigo, e por isso, por essas atividades, eu encontro a Lília várias vezes ao ano. Mas, também por causa das redes sociais, eu acabo encontrando a Lília todos os dias do ano. E isso é decisivo. Yara, boa vez. Bem, eu endosso em primeiro lugar todas as palavras da Lilian. A gente já tem uma caminhada que a gente está junto, a gente quase começou junto, né? Ele tomou em 2013, falou e eu comecei em 2012 a trabalhar diretamente com a literatura. Por quê? Porque a minha ideia, eu entrei em algumas antologias antes de 2012, e a minha ideia era assim, quando eu me aposentar, então eu vou me dedicar para a literatura, porque a gente achava que tinha que ter um tempo exclusivo para a literatura. E não foi assim que ocorreu. Eu comecei a participar das antologias, e aí foram surgindo mais oportunidades e projetos, e eu já como professora também trabalhava na escola, também trabalhava na minha instituição também, que é de ensino superior, e aí fui criando alguns saraus e alguns eventos literários, e aí a coisa foi engajando, e aí que eu entendi. A gente sempre diz assim, eu quero me aposentar, mas aí tu entra no projeto, não tem como tu parar, tem que terminar aquele projeto, terminou aquele projeto, já vem outro projeto, e aí a mente está a mil na criatividade, né? E aí com isso, o que aconteceu? Os livros também, a minha ideia era o primeiro livro, colocar os meus engavetados, como todo mundo tem seus engavetados, e ser aquele único ali para deixar o meu legado, a minha escrita registrada para os meus netos, quem sabe, para a posteridade. E aí, como a Lília falou, a comunidade começou a me cobrar, e aí cadê o segundo, né, depois do primeiro, cadê e aí não vai sair, e aí a gente parece que tem aquela obrigação com aquela comunidade que está apoiando o teu trabalho, que está acreditando no teu trabalho, que está achando o teu trabalho legal, e tu vai entusiasmando e vai vindo. E aí com isso veio, né, de poesia direto, tipo de uma coletânea, onde começou, a própria comunidade começou literária, começou a dar ideia, né, porque as capas eram fotos minhas, tinha cada um de uma cor, e aí eu fui aprendendo junto com a comunidade, que a gente não entendia o que era um livro, né. E se a Lília acha difícil aqui em Porto Alegre, imagina eu lá no interior. Porque aqui eu digo assim, se eu estivesse em Porto Alegre, eu estava a 200 mil, né? Porque é tanto evento, e lá assim no interior não é tanto evento, tanta oportunidade como a gente tem. Porto Alegre vive poesia, Porto Alegre vive evento. E no interior não, a gente tem que criar os eventos todos, né? Então é bem mais complexo, mas o bom é isso, que a gente vai vendo que tem efeito. E muitas vezes a gente já desanima, né, Linha? A Lília não falou do desânimo, ela falou só do momento bom, mas muitas vezes a gente pensa, não, vou parar com isso, não vou fazer mais, não está dando certo, né? Isso não está me desgastando, eu não estou tendo retorno. Só que na literatura é assim mesmo, como ela falou, é um trabalho de formiguinha, e que graças a Deus nós estamos colhendo os frutos agora, depois de 10 anos, né, mais de 10 anos dele. Eu acho que chegou o nosso momento de colher, porque a gente está recebendo bastante premiações, isso significa que o trabalho da gente está sendo reconhecido, a gente está recebendo com muito carinho, muita homenagem, e isso faz com que a gente se motive e veja que a gente está no caminho certo também, né, Lili? Mas é uma caminhada que não começou do zero, começou 10 anos a gente fazendo trabalho, formiguinha, e aquele trabalho solitário, porque além de fazer o livro, que não é fácil, é difícil fazer um livro, né, escrever, ter todo um cuidado, né, o conteúdo de qualidade, tem que não colocar, tem que ter qualidade, né, a capa, como é que vai ser, meus livros todos é texto e capa, tudo meu, né, então, aqui esse aqui mesmo, o último, que é com a alternativa, miscelânea, é miscelânea tanto de palavras como também de textos, porque eu fiz uma miscelânea, eu saí da poesia e aqui tem mini conto, prosa poética, texto, poesia, é miscelânea. E miscelânea também de palavras e sentimentos, que foi o que a gente viveu na enchente. Então, por isso que ele tem um mapa do Rio Grande do Sul, com as palavras que a gente mais, né, falou naquela época, tanto de alegria e de tristeza também. Então, aqui é um apanhado que é um histórico que a gente passou, em forma de poesia, né? Tanto os momentos bons, de glórias, como também as dificuldades. E isso é bom, né? A poesia é isso, é trazer o nosso cotidiano, é trazer o nosso dia a dia, e por isso que ela encanta. Mas ela encanta se nós mostrarmos à comunidade o que é poesia. Que muitas vezes ainda tem pessoas que entendem que a poesia é só para romance, que é para o namorado e namorada, e deu. Como eu não sou muito romântico, ou o meu romantismo é outro, eu não vou ver poesia. Então esse é o meu trabalho também na minha comunidade, é mostrar a importância da poesia como objeto de ensino-aprendizagem, e que ela não tem idade, ela vai de 8 a 80, e ela contempla todos os assuntos.
Tanto é que eu tenho um livro infantil que é inovador, que muitos não sabem, né? Que se pegar os versos do livro, né? As escritas do livro, nem é verso eu que sei que é verso, quem não sabe pensa que é a história do meu pé de laranja urbana, vai ver que é uma poesia que eu fiz para homenagear o meu pé de laranja urbana. Então, para mostrar que até para criar um livro infantil pode se criar através de uma poesia que não está demonstrando diretamente que é uma poesia. Né? Então, assim, realmente é um trabalho árduo, mas que a gente consegue. Como a Lília falou, os eventos são muito importantes. Como eu sou do meio educativo, ela é do meio da saúde, a gente aproveitar todos os nichos do mercado. Aonde a gente está, tem que estar com o nosso produto. E aí, assim, aí o escritor tem que aprender marketing, né? Tem que aprender a se promover. Né? Essa é outra coisa que é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que saber, além de escrever, além de ser escritor, eu tenho que aprender a ser vendedor. Vendedor da ideia e vendedor do produto. Né? Então isso é bem complexo. E depois eu tenho que aprender as mídias digitais. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente até sobrevive sem a tecnologia, eu digo um escritor, mas com certeza ele vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque tudo passa pela mídia, né? Ou é Instagram, ou é Facebook, agora tem os webs, né? E outros mais. Nós somos desde o tempo também do Orkut, né? Imagina, né? A gente já divulgava nossas poesias lá, nosso trabalho. Tudo ajuda. Então, o nosso trabalho enquanto autor, escritor independente, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E todas as oportunidades estão em todos os lugares. Como aqui hoje, estou aqui com o meu livro, porque eu sei que vai ser passado, né, em outras mídias, vocês estão aqui, quantos aqui vão reproduzir esse nosso trabalho. Então, para dizer para vocês que esse livro ele foi lançado dia 16 de novembro na Feira do Livro, às 15 horas, é um livro da Alternativa, e amanhã nós estamos encerrando a nossa feira, e ele se encontra lá para venda na banca 4 da Alternativa. Então, esse é o momento, aproveitando o meu momento para fazer o meu marketing também. Né? E isso eu trouxe até, foi proposital mesmo, a gente entrar, né? Mostrar, eu oferecer para mostrar que realmente é isso que tem que fazer. O escritor, ele tem que aproveitar todas as oportunidades, todos os momentos. Os saraus, as coletâneas, como vem e antologias, como a Lília falou, realmente são importantes. Por quê? A gente vai fazer novas amizades, a gente vai fazer um novo nicho de mercado, vai fazer uma corrente, né, de tanto a experiência dos outros, a gente vai aprender também. Então isso é muito importante. Então são várias estratégias que a gente usa, mas os eventos com certeza, né? A editora ajuda muito a gente. Eu já fiz trabalho com outras editoras e quero aproveitar a oportunidade, não só porque o Will está aqui e a Ilma também, mas realmente a editora ela está fazendo um trabalho muito bacana, nós estamos aprendendo junto, né, Will também. Porque antigamente a editora não tinha esse trabalho também. A editora também achava que ela tinha que só produzir o livro e deu. E aí entregava para o escritor e o escritor se vira, agora é contigo. Não, e agora a Alternativa ela está fazendo um trabalho diferenciado. Ela está buscando nos auxiliar, está buscando aprender conosco também, vendo a nossa dificuldade e buscando também através das mídias divulgar o nosso trabalho. Porque ela também tem, né, muitos escritores, ela também tem números, né, um número grande de pessoas participando das mídias da Alternativa. E com isso a gente vai criando uma corrente do bem em prol da literatura, né, em prol da literatura independente. Então essas são as estratégias básicas, mas claro que a gente tem outras estratégias. Mas com certeza os eventos são fantásticos. Eu mesmo agora tenho participado de várias feiras do livro, as feiras do livro também. E aí só que a gente tem que andar, né? Como a Lívia falou, a gente não pode ficar de braços cruzados. Só que na feira tem uma coisa diferente, que a gente não pode nós mesmos nos oferecer para ser patrono, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então a gente aproveita as oportunidades quando a gente é chamado, porque a gente sabe que realmente é um troféu quando a gente é patrono de uma feira do livro, porque a gente tem o reconhecimento daquela comunidade. E eu me sinto muito feliz, né? Porque agora, no fim do ano passado, eu fui patrona da minha cidade natal, Camaquã, fui patrona da cidade de Barão do Triunfo, que é vizinha da minha cidade, e este ano eu fui patrona da cidade de São Lourenço do Sul, né? Então, realmente, aí o que a gente diz, eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei antes, né? Esses municípios. Porque eu trabalho em Camaquã, mas Camaquã é um polo, e é onde eu trabalho, né, em toda a região. Então, por isso que eu digo, tem que ter paciência também, tem que ter, né, é uma jornada que a paciência é muito importante. Mas a gente sabe que a gente colhe, e não só o fruto financeiro, mas também o reconhecimento.
e saber também que o nosso trabalho está fazendo diferença na educação, as crianças, os jovens, quando nos procuram. Eu acho que esse é o nosso maior troféu também, é saber que o leitor, né, ele tem aquele apreço e diz assim, olha, eu estou escrevendo porque eu me inspirei em ti. Eu acho que esse é o maior presente que um escritor tem, é quando uma criança principalmente, mas um adulto também faz isso. Saber que está inspirando, olha, eu estou lendo mais por causa de ti, eu estou escrevendo mais, né? Então isso é muito importante. Então acho que seria isso, deixar um pouco o colega no meio, né? Mas basicamente seria isso. A gente se encontra em vários lugares que não seja Porto Alegre também, né? Por aí, nos eventos. Jerônimo, tu tem uma ideia mais sistematizada também sobre as estratégias, apresenta para nós. Então, presidente, eu fiquei pensando sobre essa questão de como é que a gente pode impulsionar a venda de escritores independentes. Eu tenho 5 pontos que eu penso que são importantes nesse sentido. Eu reitero as colocações das colegas, concordo com tudo que elas disseram, e eu quero acrescentar mais algumas reflexões para a gente pensar. Então, destacar novamente dessa questão de que é preciso ter uma forte presença digital. A comunicação hoje ela se dá essencialmente por blogs, redes sociais e plataformas de comunicação. E se tu não está presente nisso, tu está ausente do mercado, porque ninguém mais lê propaganda impressa, ou muito pouca gente ouve rádio, os jovens não têm ânimo para ler muita coisa muito escrita. Então, a participação nesse tipo de comunicação é importante. Mas para vocês terem uma ideia, quando me dei conta disso, isso foi lá em 2019, eu gastava mais ou menos 2 dias do meu mês fazendo posts do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, que são as redes sociais em que eu transito. Hoje, presidente, eu gasto 8 minutos por mês, porque a inteligência artificial faz para mim para tudo. Então eu digo, eu quero um texto que divulgue tal assunto, e ela já cria para o Instagram, para o LinkedIn, para o Facebook, para o YouTube. Ela faz isso automaticamente, eu posto num lugar só, que ela faz isso em todos os lugares. Então eu não tenho mais que me preocupar com questões de tamanho de texto, duração do vídeo, o formato da imagem, tudo isso é feito automaticamente, não dá para a gente sair disso. Por outro lado, a vida não acontece nas redes sociais. Aliás, tem muita gente que acha que é legalzinho ficar em redes sociais, mas é um chato na vida real. A vida acontece em eventos. Então, quando a gente vem para um evento e a gente consegue abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, e elas te ouvem falando com a própria voz, que soa diferente do que num computador, por exemplo, a gente se mostra. Isso aconteceu lá na pandemia, quando me pediram para dar aula remota. É horrível dar aula remota. Foi Sócrates que criou o colóquio. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Bom, se foi Sócrates que criou, é difícil que alguém crie algo melhor do que isso. De jeito nenhum, Zoom, Teams, Meet e outras plataformas de comunicação digital sequer se aproximam de um encontro presencial. Então, é preciso que a gente esteja presente, de fato, de corpo e alma, nos eventos, para encontrar as pessoas, cumprimentar as pessoas e elas estiverem conversando com um ser humano que nem elas. Esse é um outro ponto que eu quero destacar. Depois, a questão de nicho. Eu percebo que, assim como consultores que prestam consultoria em todas as áreas, ninguém respeita. E as pessoas não gostam de escritores que escrevem sobre tudo. É preciso encontrar um nicho de mercado que tu, mais ou menos, se transforme numa referência naquele nicho. Então, por exemplo, presidente, para falar do meu último nicho aí, que foi, meu nicho sempre foi tecnologia, mas eu fui falar então lá em 2019 sobre robótica, porque é um nicho pouco explorado. A literatura sobre robótica que a gente encontra ou é sobre programação de robôs, ou é o uso de robôs para aumentar a produtividade nas empresas. E aí tem um quarto ponto que eu chamo de inovação e autenticidade, é que no meio dessa coisa da robótica, o que eu podia falar de diferente, mantendo uma coerência da minha fala, para que as pessoas me percebessem como alguém que transitava por esse meio. Então, por exemplo,
chamado digissexualidade, que é fazer sexo com robôs. Não que eu seja a favor disso. Isso é uma questão de mercado. Já tem muita gente que vive, não sei se você sabe, mas 70% da internet é pornografia. E o mercado de robôs sexuais aumenta cada vez mais. Já deixou de ser bonecas sexuais, são robôs sexuais hoje em dia. Isso a gente chama então de digissexualidade. Com vontade própria. É um neologismo. Daí eu agreguei, porque nem todo mundo curte esse assunto, então eu agreguei robofilia. Robofilia é ter afeto com um robô como se tem com, eu tenho gato, o Linus, como a gente tem com o Linus. E eu vejo que isso cada vez mais vai acontecer. Acabou que o presidente me deu a oportunidade de lançar um livro sobre esse assunto, e hoje, presidente, eu recebo e-mails de Israel, dos Estados Unidos, da Coreia, toda semana, pedindo para eu mandar meu livro, porque os caras querem saber o que está sendo escrito, e ficam muito impressionados que seja um brasileiro que escreveu sobre isso. Então eu penso que é preciso manter, né, essa questão. Eu percebo que robótica é um assunto que interessa a muita gente. Eu achava que não. Na última oportunidade que eu e Ilma fomos numa sessão de autógrafos, eu falei, Ilma, leva 10 livros que não vamos vender mais que isso. Ela levou 30 e vendemos todos em 7 minutos. A gente fez uma sessão de autógrafos em Brasília, na livraria Leitura, e eu pedi, me manda 25 livros. Eu fiquei devendo mais de 25, porque é impressionante o quanto que as pessoas se interessam sobre isso. Por exemplo, as pessoas se interessam por tempo. Se vocês forem no Netflix e olhar os filmes mais assistidos, hoje em dia, ou são sobre inteligência artificial, ou são sobre gestão do tempo. As pessoas adoram voltar no tempo, ir adiante no tempo, falar sobre viver intensamente o tempo presente. Isso é o que eu chamo de nicho, mas tu tem que te colocar com autenticidade, tu tem que ter um ponto de vista sobre esse assunto. E por fim, eu queria falar que tudo isso é muito legal, mas tem que escrever bem, tem que escrever direito. E aí eu volto a duas questões que eu penso que são importantes. De novo, recorrer à inteligência artificial. Meu penúltimo livro chama-se Ignorância, ensaios sobre a desilusão do conhecimento. É um livro de sociologia, falando que somos todos ignorantes. Por mais estudados que tu seja, a gente é ignorante, né? Em 99,99% das coisas. E eu levei 10 meses para escrever esse livro. O meu último livro, que é esse de robótica, sociologia robótica, que tem muito mais pesquisas do que o da ignorância. Eu levei 8 semanas, porque eu fiz todas as pesquisas com inteligência artificial, mas não a versão grátis, e a versão grátis mente, principalmente quando tu perde a fonte. Versão paga, e checando com outras, checando com antiplágio, por exemplo, para tu não cair na armadilha de qualquer colar e não dar a tua autenticidade no texto e cair nesse problema. Então tem uma questão aí de oportunidade que se tem na questão de redação, que a gente precisa usar a tecnologia. E a outra é o trabalho que a editora faz. Então eu tenho conversas com a Ilma, por exemplo, que ela diz assim para mim, essa palavra está muito técnica, isso ninguém vai entender. Às vezes ela diz, não concordo, acho que a tua concordância verbal aqui está errada. Por mais que, olha, eu passo meus textos em 2 inteligências artificiais, uma brasileira chamada Clarice.ai, que é em homenagem a Clarice Lispector, e uma americana chamada Language 2, que além de ver questões gramaticais, ela vê estilo de redação. Qual é a segunda Language 2 é uma IA americana, custa R$ 75 por ano, gente. É muito barato. E a Clarice custa R$ 175 por ano. É muito barato a gente usar a tecnologia para tu imprimir qualidade na tua redação. Os livros têm que ser bem escritos, eles têm que serem sonoros. Quando a gente lê em voz alta, tem que parecer algo que soa bem no ouvido, e a tecnologia nos dá essas possibilidades. A editora complementa. A editora dá esse caráter de humanização, que a tecnologia é boa, mas ela não tem essa oportunidade. A editora faz esse papel. Então, eu sou muito grato à editora Alternativa, ela que interage muito comigo, corrigindo meu trabalho, me alertando sobre essas questões. Eu penso que do ponto de vista, então,
de como é que a gente pode alavancar as vendas, esses são os 5 pontos que eu tenho aí para destacar. Muito obrigado. Então a organização nos chamou a atenção no tempo. Então, antes dessa rodada final dos nossos palestrantes, eu queria saber se uma ou duas perguntas para serem feitas para eles poderem responder na conclusão. Pessoal, o que acontece? Eu vou compartilhar a minha experiência. Eu moro em Montenegro, eu já escrevo há bastante tempo, tenho 3 livros publicados e tal. E eu sou convidada para bate-papo literário nas escolas. Com bastante frequência, eu faço isso de forma ampla. Estou ouvindo vocês, presença em eventos e tal. Isso tudo acontece. Mas acontece um negócio que me incomoda, porque eles me ligam e me pedem para eu doar 1 ou 2 exemplares para a escola e depois ir lá fazer, então, um bate-papo que os alunos vão fazer no trabalho. E eu tenho muita vontade de propor para a escola assim, eu faço o bate-papo mediante a compra de 15 exemplares ou de 10 exemplares. Mas eu não tenho me sentido confortável em fazer isso. Isso eu gostaria de ouvir, compartilhar com as pessoas. Até que ponto isso não ficaria... Às vezes eu penso assim, mas isso não fica antipático da minha parte. Tipo, ela quer promover a cultura, mas ela não quer doar. Ela quer... Porque, o que acontece? Eu dou 2 ou 3 exemplares, aí 90 alunos, 3 turmas de 30, de 40 alunos leem, fazem o trabalho, depois eu vou lá, faço um bate-papo. Eu não vendo livro. Entende? Eu não ganhei, o meu editor não ganhou, ninguém ganhou o trabalho, inclusive o meu tempo de ter estado lá. Né? Então, assim, como eu fazer essa parte comercial, assim, né? Eu fico um pouco constrangida dessa parte comercial. Eu, Karina, propor eu vou se tu comprar tantos exemplares. Isso é legítimo, isso é legal, posso fazer? Como é que vocês enxergam isso? É um trabalho, né? O médico paga a consulta, o dentista tu paga a consulta, o engenheiro tu paga a planta que ele faz para ti. Então, normalmente, se vão te convidar, no mínimo, né? Pelo menos a tua locomoção, sei lá, se é 5 exemplares, a escola pode, né? Eu que penso. É o mínimo que poderia. É claro que tem alguma. Eu vou dizer assim, eu vou muito em escola. Escolas públicas eu tenho critério, escolas particulares jamais eu irei se não comprar pelo menos alguns livros. É o que eu penso. Então, até escolas públicas até a gente pode conversar, ver como é que fica a aula, tá? Mas pelo menos tu tem que dizer, indicar que tu gostaria, né? É um trabalho que é um profissional, e tu está exercendo então uma compra de livros. Aí vamos conversar, mas escola particular jamais. Não, as particulares eu já nem vou, eu vou só. Mas eu gostaria de fazer essa proposta para eles a partir de 25, quando me chamarem, eu vou. Mediante a compra profissional. Mediante a compra de, sei lá, 15 exemplares. Bem, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, porque como o meu assunto é mais técnico, eu não circulo por escolas. Eu circulo por universidades, em nível de mestrado, doutorado, MBA, e circulo em empresas e entidades de classe. Eu tenho 60 anos. Há um tempo, em 2014, meu filho ia fazer vestibular e eu falei, vou fazer vestibular contigo, para te estimular. Aí, falei para algumas pessoas, um colega meu disse, cara, tu não tem mais idade para tirar coisas da sociedade, tu tem que devolver coisas para a sociedade. Até porque se tu fizer vestibular na UNT, tu vai passar e teu filho não. E aí vai ser uma vergonha para ele, tu vai dar um tiro no pé, porque ele depreciou o filho em relação a isso. Então eu sempre dou. E em todo lugar que me chamam eu digo, eu vou, falo, e a gente faz uma sessão de autógrafos no final. Agora, quinta-feira, eu fiz uma sessão de autógrafos na Liga Paranaense de Combate ao Câncer em Curitiba. São 5 hospitais. Eu dei para a biblioteca da Liga e vendi 19. Então eu sempre faço assim. Eu acho que a gente deve doar, porque é uma forma de mostrar desprendimento, altruísmo e unanimidade e devolver um pouco para a sociedade. Eu sempre estudei em escola pública, então eu preciso devolver um pouco para a sociedade também.
Mas é um trabalho, como diz a Lina, é um trabalho. Eu não vivo de livros. Na verdade, meus livros me ajudam a vender cursos, palestras, consultorias, que é o meu grande, né? Mas eu acho que fazer de graça depois conta. É como se tu não desse valor nenhum tanto é que tu está dando. Então eu dou eu acho legítimo, e digo, mas vamos fazer sessão de autógrafo. Se não quiser fazer sessão de autógrafo, não vou. É assim que eu faço. Obrigada. Uma pergunta, aí os nossos palestrantes fazem a sua conclusão. Vou roubar um pouquinho, vou fazer duas perguntas, mas eu prometo que uma vincula com essa, que eu acho que é a questão comercial, assim, que é bem isso, assim, que é, além do custo de produção, como definir o custo da obra, talvez, assim, porque a gente tem essa questão de, se for muito barato, for quase o valor de custo, a gente está depreciando o trabalho, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica naquilo, né, de, se for muito caro, será que vão comprar, será que vai ter? Então, a primeira pergunta, né, se for possível, como é que definiriam, assim, a questão dos valores das obras? E o segundo, sobre captação de recursos, como é que é a captação de recursos, porque a experiência que eu tenho ou é com coletivos, e é a famosa vaquinha, ou às vezes com recursos próprios, assim. Então, se vocês teriam alguma dica também em relação à captação de recursos, eram essas duas perguntas. Tá, obrigado. Devido ao tempo, devido ao tempo, nós temos que partir para o encerramento. Então, essas perguntas feitas e outras considerações, eu pediria que cada um de nós aqui fizesse a sua conclusão e já respondesse as perguntas. Com relação à captação, né, a grande maioria do pessoal tem mais dificuldade para encarar uma editora, né, tem feito trabalhos coletivos, né, vaquinha. Ultimamente, esse ano, por exemplo, eu recebi, acho que uns 10 amigos que fizeram tudo com Catarse, né, e daí vinha, né, um dos meus livros também foi com Catarse. E funciona, sabe? Pelo menos para tu fazer as primeiras exemplares, depois ele vai entrar sozinho. Às vezes é necessário, e daí? Mas eu também digo assim, são tantos amigos que daí tu já não sabe mais a quem tu vai ajudar na Catarse, né? E tem os financiamentos, né? Tem os editais que a gente também pode procurar, que eu acho que são interessantes. E eu acho que é uma procura também com relação a ver as editoras. Tem N editoras por aí. Tu quer um trabalho de mais qualidade, de menos qualidade, quanto tem no bolso às vezes para poder estar colocando? Porque às vezes também no Catarse não chega o valor total e às vezes tu tem que devolver, tem que ver exatamente que tipo que tu vai fazer de vaquinha, que é aquele que pelo menos algum valor tu consegue para nós dar uma entrada para depois, quando tiver um número X. E tem também a questão por demanda, né? Hoje em dia tem várias editoras que fazem por demanda, então vê exatamente de que forma tu pode encarar esse processo da melhor forma possível. Tem N formas, né? Eu acho que aqui a gente pode ir em outro momento, né? Podem me procurar nas redes sociais, eu sou uma pessoa que gosta de falar, que vou receber todos que me procurarem ali no meu Instagram, no Messenger, enfim, se quiserem conversar comigo, estou à disposição. Tem N caminhos, né? E eu acho que cada um tem um formato de ser, porque tem uma forma de escrita diferente, uma coisa funciona para poesia, outra forma funciona diferente para quem escreve prosa, enfim, tem N caminhos que a gente pode estar conversando mais detalhadamente, seria melhor em outro momento. Né? Mas eu acho que continua na Catarse, esse ano foi 10 a 15 amigos que fizeram e deram super certo. Né? Meu livro ano passado, infantil, foi pela Catarse e conseguimos, não todo o valor, mas conseguimos uma boa quantidade de valor e demos a entrada nos primeiros 400 exemplares. Então, na realidade, depois vai retomando, né? Vai retomando e vai fazendo. Eu queria agradecer, né? Mas qualquer coisa que é a palavra final, agradecer o momento e me coloco à disposição para as pessoas, tem vários que conheço aqui, e digo assim, só uma perguntinha. Quantas postagens vocês fizeram hoje? Alguém fez uma postagem? Levanta a mão, por favor. Então, quem não fez, aproveita o tema de casa e faça pelo menos uma a cada dia. Muito bem. Yara, conclusão. Eu endosso de novo a Lilia, ou que a Lilia fala primeiro, ela já meio que faz um resumo. Mas realmente tem várias formas, tá? E eu também me
coloco à disposição de vocês, envio o convite ali, e-mail, minhas mídias todas, podem me fazer perguntas, eu gosto de responder, gosto de trocar experiência, que eu acho que a gente cresce e quer muito trocando experiência, cada um tem uma visão diferente e isso alavanca também as nossas ideias. Mas existe vários projetos, o livro também depende do livro, depende do assunto, depende do que está fazendo. Tem projetos, né, tem concursos também que dão gratuito para te imprimir teu livro. Então tem que estar atento na mídia, que a mídia também proporciona muitas coisas gratuitas. Só tem que se engajar no processo, verificar e ver também. Tem projetos do governo também, tem muitos projetos também, tem verbas, tudo tem que se entrosar no projeto e ver como é que funciona. Né? E individual é como você viu, aí tem que ver como que tipo de livro, o valor, fazer um orçamento, dependendo do valor, você tem que procurar o meio mais adequado para aquele tipo de livro. Mas, como ali eu também me coloco à disposição, pode perguntar mais, porque agora aqui o tempo é curto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando um pouquinho de experiência, alternativa, humilde. E me coloco à disposição de todos vocês também nas mídias aí para responder qualquer pergunta, porque a gente ama a literatura, tem amor, então sempre é importante trocar experiência com vocês. Muito obrigada. Se eu fosse escrever um livro de crônicas, meu livro seria mais caro que o livro de autoajuda, porque eu não gosto de autoajuda, e seria mais barato que o livro da Marta Medeiros, porque eu não posso me comparar com a Marta Medeiros. Mas vou te dizer como é que eu faço. Eu crio um robô, entro na Amazon, vejo todos os livros de robótica para pegar o último, que tem 4 ou 5 estrelas, faço uma média, esse é o meu valor do livro. Se tu não sabe criar robô, vai lá na Amazon, bota lá no argumento de busca as palavras-chave relativas ao livro, pega 10, 20, calcula uma média. Isso é uma questão de economia, né? Vem lá do Adam Smith, com o andar da carroça, as abóboras se ajeitam. É o mercado que define o preço, então eu calculo o meu preço dessa maneira. Então eu queria agradecer a Aline e a Ana, muito obrigado pela gentileza desse convite, fico à disposição de vocês nas minhas redes sociais, qualquer coisa que precisar. Muito obrigado. O mistério do nosso debate é ouvir uma palhinha do Gabriel Fernandes, que não pôde chegar antes. Só para ele que a pergunta, que eu acho que não viu. Como é que tu vende teus livros, Gabriel? Implorando. Não, brincadeira. Primeiro eu quero agradecer ao Milton, aos meus colegas da Academia de Letras do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, pela paciência por me permitirem brevemente estar aqui junto com vocês. Mas já sabendo que o papo fala sobre literatura independente, todos os nossos prazeres e desafios que nós temos, o meu atraso se deve em razão disso, né? Porque um autor independente não pode nunca perder uma oportunidade de divulgar o seu trabalho, não é? Eu estava aqui embaixo, no segundo andar, apresentando um projeto do qual eu faço parte, que chama-se Saraucotiano. Estou com a camiseta do projeto, né? E o que eu quero dizer, inicialmente, é que a gente precisa saber aprender a consumir cultura, não é? Não somente a assistir uma peça, mas não só prestigiar, mas saber valorizar todo o significado que há por trás do trabalho do artista, seja ele no segmento que for, não é? Porque quando uma banda sobe ao palco, atrás dela existem muitos músicos, né? Quando um cantor está lá no palco, tem muitos músicos, tem iluminação, tem som, tem um pipoqueiro vendendo a pipoca, enfim, tem o cabeleireiro, o maquiador, o figurinista, tem tanta gente que faz girar a economia criativa e muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Eu percebo muitas vezes quando eu digo que o preço do meu livro custa R$40, algumas pessoas acham caro, e aí não se dão conta que num bar ou numa saída qualquer gastam no mínimo R$100 numa noite e não acham que isso seja caro, não é? Mas acham caro pagar R$40 por um livro, não é? Então, que a gente precisa saber aprender a consumir cultura, aquilo que um artista, seja no segmento que for, produz. Porque, né, certamente eu, dizendo algumas coisas a mais aqui nesse atraso, eu posso repetir o que os meus colegas disseram, mas já digo de antemão que assino embaixo, que tenho total confiança deles todos, né? Mas que tem um editor, tem um revisor, tem um diagramador, nós fazemos girar toda uma economia. E acaba aqui então respondendo agora a pergunta, presidente Milton, eu acabo sempre investindo
também nas redes sociais, né? Que a Lilian falou sobre publicarmos, a gente precisa manter perfis ativos e deixo lá um destaque no meu perfil do Instagram, com os livros, direcionando o link, mas acaba que nós, escritores independentes, temos que ser, além de autores, os nossos próprios marqueteiros, né? Fazendo toda essa nossa divulgação. Então acaba que, além de escritor, eu sou professor também, então faço visitas às escolas, professor de língua portuguesa e literatura, converso com meus colegas, digo a eles, olha, quem sabe vamos trabalhar meu livro? Eu me apresento para os nossos alunos como um escritor da região, porque foi assim que me fiz escritor. Quando eu tinha 8 anos de idade, encontrei na biblioteca da minha escola de ensino fundamental um livro chamado Tramandaí, Terra e Gente. Quando eu encontrei aquele livro, que levava o nome da minha cidade, eu, na minha pureza de criança, eu consegui entender que a literatura estava próxima de mim, que ela estava acessível. Porque se havia um livro com o nome da minha cidade, é porque a literatura poderia ser algo também próximo de mim. Mas, para minha surpresa, minha gente, quando eu cheguei na bibliotecária para retirar aquele livro que havia me encantado, ela disse assim, não, este livro não é para a tua idade, escolhe outro. Eu fiquei com aquela frustração até poder tirar aquele livro, e daí eu burlei o sistema. Minha avó era diretora da escola, eu cheguei lá para ela e disse, olha, não me deixaram retirar o livro, então acabou que ganhei aquele livro da professora Leda, escritora dele, autografado. Dali para diante ela virou a minha grande musa inspiradora como um escritor e me fez, né? Se eu sou hoje um escritor, foi porque ela foi antes de mim, né? Então, nós temos muitas coisas que nos ajudam também nesta caminhada como escritores independentes. Pessoas que nos incentivam, editores como o Milton e a Alternativa, que nos deixam fazer uma publicação mais acessível e que chegue às pessoas, né, com divulgações. Meu livro agora, Pequena Gramática do Amor, que é uma coletânea de poemas que eu lancei em fevereiro deste ano, foi finalista do Prêmio Milton José Pantaleão de Literatura, e só de eu ter anunciado aquele card nas redes sociais, eu consegui fazer com que muitas pessoas comprassem o livro. Enfim, eu quero encerrar dizendo que o livro só tem razão de ser se lido for, senão não há razão para o livro existir. Então, muito obrigado a todos e leiam Literatura Independente. Percebo pelos olhares de vocês, pelas faces, que o quão denso foi a nossa conversa aqui, né? Ele está se traduzindo num documento que, vamos aproveitar as redes sociais e explodir por aí. A Patrícia, que é escritora também, tem o seu canal no YouTube, por lá que nós vamos lançar a nossa obra de hoje. Então, vamos seguir e vamos assistir, vamos compartilhar isso. Eu fico muito satisfeito pela qualidade dos meus companheiros aqui de mesa, né? Nós acertamos nos convites e realmente eu tenho certeza absoluta que soltamos uma sementinha na cabeça de cada um de nós sobre os caminhos que nós temos que perseguir. Uma coisa é certa, escrever é um ato solitário, vender é um ato coletivo. Muito obrigado pela presença de vocês.